Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 14 de dezembro. Agora na Espanha, 9 horas e 18 minutos. No Brasil, 5 e 18 da manhã. Gente, dificilmente eu vejo o gráfico de 6 horas com essa configuração aqui de caráter francamente ascendente. Basicamente, a BTC visita um patamar ligeiramente acima de 100 mil, recua para depois voltar para 100 mil, recuando, formando fundos claramente ascendentes, encontrando um platô entre 104 e 100 mil dólares. Isso é o que eu chamo de uma mega panela de pressão prestes a explodir. E não tem nada melhor do que acordar e ver a dominância ostentando essa configuração vulcânica. Depois de perder essa canaleta virtual de alta, a dominância desabou para 54, tentou voltar para a canaleta, fez um pavio ascendente muito capcioso, para dizer o mínimo, e agora deve desabar como uma jaca. Eu tenho avisado os senhoritos, principalmente para aqueles que acham que o mundo cripto já fez topo, o que vem por aí vai surpreender, de criptocéticos a criptoentusiastas, até os criptoentusiastas mais maximalistas que existem vão se surpreender com a tsunami de dinheiro que vai entrar em direção às altcoins. Não esperem, não aguardem o desenho de um Morobuzu da dominância para baixo. A dominância, gente, ela é a métrica que mede o fluxo de liquidez em direção às altcoins. Então, a queda da dominância, obviamente, não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap da BTC está ocupando um espaço menor dentro do market cap de toda a criptografia. Mas, ao mesmo tempo em que a dominância cai, o market cap das altcoins se expande de forma exponenciada. A gente sabe que existe dentro do mundo cripto uma força gravitacional brutal sugando toda a liquidez de volta para a BTC. Isso vai acontecer. Esse espasmo de fluxo de liquidez em direção às altcoins é absolutamente exíguo temporalmente falando. Mas a gente vai surfar esse espasmo e multiplicar o nosso patrimônio de uma forma muito expressiva. Por isso eu repito diuturnamente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente nas super large caps vocês vão surfar 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins com market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer 1 vezes 20. Imaginem os senhoritos multiplicar, vendo o próprio patrimônio ser multiplicado por 20 vezes. Isso na B3 é algo absolutamente impensável. E por fim, as microcaps e small caps, que são aquelas altcoins de capitalização bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente vocês vão surfar 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. Gente, eu sei que muita gente fica me mandando mensagem dizendo que esse é o ciclo em que o fluxo de dados e riquezas está saindo de uma força computacional centralizada, indo para uma força computacional descentralizada. Por isso eu alerto os senhores para que mantenham os seus fundos seguros, de preferência não numa SEC, numa Binance, numa Coinbase, de preferência num wallet autocustodiado, preferencialmente um cold wallet, um hardware wallet. Por que eu falo de um cold wallet ou hardware wallet? Porque a private key está custodiada num dispositivo diverso daquele onde eu estou navegando. E eu preciso autorizar externamente. Então, se eu
autocustodio os meus ativos criptográficos num cold wallet, eu resolvo 99% dos meus problemas e dos meus riscos. Obviamente que eu não posso interagir com qualquer DeFi usando um hard wallet. Pelo contrário, isso aqui só confirma a necessidade de se ter um hard wallet. Eu, quando quero navegar em DeFis que não sejam de primeira linha exatamente, eu tenho um endereço reserva com poucos recursos no meu MetaMask para justamente não ficar expondo o grosso dos meus ativos em qualquer DeFi. Agora, as pessoas estão subestimando o fluxo de dados e riquezas que está saindo do atual mainstream, que é a força computacional centralizada, as clouds da Microsoft, da Apple, da AWS, para uma força computacional descentralizada. E isso vai transformar alguns milhares de dólares numa CeFi em centenas de milhares, talvez podendo até bater mais de 1 milhão de dólares, a depender da valorização e do aporte do holder. Por isso que eu falo que é preciso custodiar em cold wallets, porque essas CeFi, gente, vocês têm que entender o seguinte, eles estão sob regulamento estatal. Vocês podem muito bem, num determinado dia, acordar, da mesma maneira que um Nubank da vida pode bloquear o acesso aos seus recursos para pedir explicação sobre não o Nubank, mas Itaú, Bradesco, qualquer banco, o Wells Fargo, Bank of America, eles podem bloquear o acesso aos seus recursos pedindo explicação sobre a origem do dinheiro. Uma CeFi, se vocês acordarem com uma NIR valendo 100 dólares e, de repente, poucos milhares de dólares estejam se aproximando de 1 milhão de dólares, eles podem, eventualmente, pedir explicação, porque vocês podem não ter comprado a NIR a esse preço tão baixo ali na Binance, pode ter comprado na Gate.io ou na Kraken e depois mandado para a Binance, e vocês vão ter que fazer todo o iter de negociação para demonstrar que aquilo foi comprado a um preço módico, e eles podem exigir, inclusive, a declaração desses recursos, enfim. O que eu estou querendo dizer é que é preciso declarar tudo sim, mas é muito mais seguro manter os seus criptoativos dentro de wallets autocustodiados. Eu repito isso diuturnamente porque isso a quantidade de riqueza que está migrando para a Web3 vai proporcionar problemas até então inimagináveis para investidores comuns, que vão acabar ficando milionários. Por isso que eu tô avisando. E outra, gente, eu tenho recebido também mensagens no sentido de que seria gente me perguntando, questionando se seria possível que o Bull Run não terminasse por conta da quantidade de gente agora dependente da Web3. Basicamente há centenas de milhares de corporações fazendo uso da criptografia. Gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é como a AI. A AI chegou e basicamente está revolucionando todos os setores, da advocacia, passando pelo setor securitário. Outro dia eu estava vendo um podcast de um dirigente de uma grande companhia de seguros aqui na Espanha, a Mafre. A AI mudou, como antes e depois da energia elétrica, ele estava explicando. A AI mudou a indústria de seguros de uma maneira brutal. Os cálculos atuariais que eles faziam, agora eles perceberam que eram cálculos de uma era paleozoica. A eficiência no cálculo do prêmio do seguro, enfim. A revolução não terminou, já vou falar até dos fatos. Já tem mais uma corporação de Wall Street valendo mais de 1 trilhão, a Broadcom, por conta da AI. Agora é a festa do trilhão. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o mundo cripto chegou para ficar. Basicamente, essas pessoas que me mandam mensagem, Renato, será que o Bull Run vai durar para sempre? Não estou dizendo que o Bull Run vai durar para sempre. É muito recomendável que vocês realizem boa parte do lucro dos senhores quando a dominância se aproximar de 40%. Mas vocês podem ter certeza que a humanidade criou
o maior parque de diversões da história, que é a Web3, onde você autocustodia a sua riqueza e os seus dados. Isso ficou para sempre. Isso não vai mudar, só que esse viés polarizador da liquidez no mundo cripto em direção à BTC, isso é uma realidade gráfica e estatística. Então, é possível que esse bull run leve as altcoins para patamares inimagináveis? É possível, até porque a BTC pode bater 250 mil. Imaginem, se a BTC bater 250 mil, a gente está falando de um market cap de mais de 5, 6 trilhões só para a BTC. Imaginem se 15% disso vai parar nas altcoins de baixa capitalização, que hoje estão lá patinando ainda em, vamos botar no orders aqui, em 407 bi. Então eu estou falando que de repente as altcoins de baixa capitalização podem ir para 1 tri, 1 tri e meio, com a dominância caindo para próximo de 40%. Imaginem se $1 trilhão forem injetados, e provavelmente será injetado, para altcoins ali fora do top 10, de Avalanche para baixo, de TRX para baixo, basicamente. Imaginem o que vai acontecer com o market cap de uma Atom, de uma Avalanche, de uma TRX, e aí, de uma Link. Vocês têm ideia do que vai acontecer? O sujeito com $500 não vai conseguir comprar uma VAX. Uma Atom facilmente bate os $200. Eu tô avisando, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, Donald Trump dobrou as apostas e as ambições para a criptografia e ofertou mais promessas ao Wall Street no sentido de transformar os Estados Unidos num líder global de criptografia e AI. O Donald Trump quer que 90% da força computacional que produz inteligência artificial rode em território americano. O Donald Trump quer que os Estados Unidos se transformem no maior hub global de criptografia. Ele possui uma equipe econômica especializada e dedicada exclusivamente à indústria criptográfica, por isso que eu estou falando para os senhores. O Donald Trump entendeu a revolução que é a criptografia. Ele sabe que a humanidade acabou de construir o maior parque de diversões do mundo. Ficar navegando numa Camino, numa ave, vai ser infinitamente mais divertido do que ficar andando na Disney. Eu vou repetir para os senhoritos. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. E a Coinbase está enfrentando um processo de $1 bilhão por conta da exclusão do Rapid BTC, a BTC embrulhada na rede ETH e em alguns roll-ups da rede Ethereum, justamente porque todo mundo sabe que a blockchain da BTC é lenta, confirma um bloco a cada 10 minutos. E lá nos idos de 2017, 2018, a Bit Global teve a ideia de embrulhar a BTC pareando a 1 para 1 por meio desse token ERC20 na rede Ethereum, criando o clássico WBTC. Eu tenho, inclusive, WBTC, que é a BTC embrulhada na rede ETH. Inicialmente na rede ETH, depois eles replicaram em diversos roll-ups da rede Ethereum. Mas a Rapid BTC, que é a BTC embrulhada na rede ETH, ela basicamente dominou o mercado, porque as pessoas preferem ainda ter BTC dentro de uma blockchain rápida, ágil, que se pode transferir em poucos segundos, do que ter BTC numa blockchain lenta, em que a autocustódia acaba dependendo de uma confirmação de um bloco a cada 10 minutos, enfim. O sujeito que quer ter BTC autocustodiada, mas dentro de uma blockchain mais ágil, optava pela Rapid BTC. Só que a Coinbase acabou usando essa ideia para embrulhar a própria versão da BTC embrulhada no rollup Base, criado pela Coinbase. E hoje o CBBTC basicamente dominou o mercado, porque tem uma corporação de capital aberto, listada na Nasdaq, apoiando essa BTC embrulhada, que é a CBBTC, que roda na Base e que tem
o lastro de uma corporação de capital aberto na Nasdaq, que é a própria Coinbase. E a Coinbase não fez só isso, ela deslistou a Rapid BTC, que era a líder global desse mercado de embrulho de BTC em outras redes. Resumindo, a Coinbase agora está enfrentando esse processo, estão alegando tentativa de criar um cartel, um monopólio privado de BTC embrulhada em outras redes mais ágeis. Os especialistas dizem que a Coinbase não poderia ter deslistado a Rapid BTC porque ela basicamente minou a livre concorrência. Mas é muitíssimo provável que esse processo acabe com um grande acordo. Para Coinbase, em 1 bilhão hoje não é praticamente nada, mas é bem provável que isso termine num grande acordo. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a XRP talvez esteja próxima de ver o seu ETF de XRP, a Ripple no caso, que é a dona do código-fonte da XRP, lançado em Wall Street. Gente, eu vou repetir. O ETF de Solana na bolsa, no mercado TradeFi norte-americano, nas bolsas tradicionais norte-americanas, o ETF de XRP, o ETF de Polkadot, tudo isso está na mesa da SEC. Quando o Donald Trump tomar posse, todos esses ETFs serão aprovados pelo Paul Atkins. Não subestimem o que está por vir. Na seara geopolítica e finanças internacionais, mais uma corporação de AI listada na Nasdaq vale um tri. A Broadcom, a gigante de semicondutores, agora é a mais nova empresa que vale mais de $1 trilhão. Como disse o Krugman, Nobel de Economia, agora qualquer coisa vale um tri. É a festa do trilhão. O Krugman disse que ele afirmou, não sabe se as empresas estão se valorizando muito ou é o dólar que não vale mais nada. Com certeza, o salário das pessoas continua valendo a mesma coisa ou até menos em dólar. Mas o Wall Street parece que não vê mais qualquer problema em capitalizar uma empresa com mais de $1 trilhão. Enfim, é o novo normal, é a festa do trilhão. E o Donald Trump tem mais um novo amiguinho de infância, o CEO da Apple, o Tim Cook. Vai se reunir com ele em Mar-a-Lago, eles já se reuniram recentemente. O Tim Cook, o CEO da Apple, está com problemas na União Europeia por conta das pesadas multas que a zona do euro está impondo a essa Big Tech. Os reguladores europeus lançaram mais uma investida, uma série de investigações contra grandes empresas de tecnologia. A Apple está no radar, pode receber multas de dezenas de bilhões de euros. E agora o Tim Cook está se aproximando muito do Donald Trump e ele quer os Estados Unidos nessa guerra contra os reguladores europeus. E as forças russas estão muito próximas de conquistar Pokrovsk, o principal centro logístico da frente oriental ucraniana, que se for perdido, se essa cidade se Pokrovsk cair, provavelmente a Rússia vai ter muita facilidade de se aproximar da capital. Eles tomaram a cidade de Kukrakov, cortaram rotas de suprimento em direção a Pokrovsk, que está sendo basicamente abandonada pelas linhas de frente ucranianas por colapso no suprimento das tropas. É muito provável que o Donald Trump esteja acelerando essa logística e essa estratégia para que no início de um governo Trump ele possa sentar na mesa com o Zelensky ou com as autoridades da OTAN e firmar um tratado de paz, ficando com pelo menos metade do território ucraniano. É muito provável que o Putin esteja acelerando o controle sobre essas cidades-chave, justamente para ficar numa posição mais confortável na hora de assinar um provável e iminente tratado de paz, porque a Ucrânia está basicamente talvez 20 ou 30 dias de não receber mais um centavo nem dos Estados Unidos, nem da OTAN europeia. Lembrem-se que a Marine Le Pen, que fica postando quase todo dia, que vê na figura do Putin uma figura patriótica,
um grande líder, o que sobrou do conservadorismo europeu, ela hoje controla a política francesa e ela avisou que não vai aceitar que nenhum primeiro-ministro fique apoiando a guerra, a campanha ucraniana. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. A Europa e o mundo que vocês conhecem hoje, dia 14 de dezembro de 2024, não vai ter nada, absolutamente nada a ver com a Europa e o mundo dos primeiros meses de 2025. A começar pelo mundo cripto. Mas aí toda essa série de desdobramentos geopolíticos vai levar o mundo para um verdadeiro reset. Eu, sinceramente, correria para as montanhas com bastante BTC, porque a Bitcoin só vai parar em algo próximo a 120 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Avax, Polkadot, TRX, Solana. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.